Saudações, aqui quem vos fala é Felipe Bambam. Aqui quem fala é Sandro Bastos. Seja bem-vindo a mais um vídeo do PodCine. Olá pessoal do PodCine, agora nós vamos falar sobre Casa do Dragão e Senhor dos Anéis no Carnaval de Séries. E o que é o Carnaval de Séries? Pegamos duas séries e dentro de quesitos a gente dá nota, eu vou dar as minhas notas, o Felipe vai dar as notas dele, nós vamos somar, fazer a média minha, a média dele e a média geral. Então é igual lá a Liesa no final do Carnaval faz. Cada um tem seu quesito, cada um dá sua nota e no final das contas vê a média das notas. Beleza? Vamos lá, vamos começar. Vamos falar de Casa do Dragão primeiro? Casa do Dragão. Da HBO Max, um spin-off de Game of Thrones. Vai começar por você as notas hoje, Sandro? Você vai ser o jurado? É, você. Isso... Vai ser o jurado. Vai ser você o jurado. Também vai ser, eu sou você vai primeiro. começar, exatamente. Então vamos lá. O primeiro quesito do que nós vamos fazer aqui da Casa do Dragão é o quesito roteiro, né? Certo. Então, cara, o roteiro pra mim não teve muito problema, a não ser uma coisa que eu tenho que frisar que pra mim me deixou meio assim desnorteado, foi os saltos de tempo do roteiro do Game of Thrones. Do nada... Game of Thrones não. O Game of Thrones, mais ou menos, mais ou menos. Do Casa do Dragão. Do nada a menina tem 17 anos, a Rhaenyra tem 17 anos, bum! A Rhaenyra tá com 30 e poucos anos com 70 filhos. Como assim, gente? Do nada a mulher aparece com 70 filhos, com 30 e poucos anos. É o que? Eu tô na versão preá dela? Ativar a versão preá, 70 filhos. São 3 do lado de fora, 5 do lado de dentro, mais 4 que estão encomendados. Ela tem um filho de cada casa do Game of Thrones, lá do House of Dragon lá. Ela tem um do... Qual é o nome? Strong. Do Strong, ela tem dos Targaryen. Ela tem mais de qual casa? Valerian. Não, Valerian é o único que ela não tinha. O Valerian não tinha porque ele não gostava da fruta. Mas a mulher sai de uma criança não, do adolescente de 17 anos para uma mulher formada com um filho pra caramba. Como assim, cara? Aí você fica assim, cara, perdi o episódio, vou procurar aqui que eu acabei perdendo o episódio. Você fica meio desnorteado. Por isso que eu acho que esse roteiro podia pelo menos dar uma entradinha lá, tipo, vai passar um tempo, ou então aquele negócio que fazia antigamente, não sei quantos anos depois. Não, você terminou de ver um episódio, no outro tá lá. Você vai, quem é essa mulher aí que eu não vi no outro episódio? Aí você tem que pescar que é a Rhaenyra com não sei quantos anos, cheio de filhos já. Entendeu? Então, por conta desse problema de roteiro, pra mim é um problema, tá, gente? É tudo aqui a nossa opinião. Até porque a nota é de cada um. Eu dei 8,5 porque, cara, esse negócio não caiu bem pra mim. Não soa bem esse salto de tempo do nada, entendeu? Já deu a nota 8,5, né? 8,5. Eu também achei eu fiquei um pouco incomodado com isso, porque não foi só um salto, não, foram vários saltos, né? Parece que cada episódio... Esse porque tu fica mais desnorteado, né? Parece que cada episódio tinha um tempo diferente, né? Acontecia, aí pro próximo episódio já pulava o tempo, já mudava os atores. Isso foi uma escolha narrativa, uma escolha de direção. Eu vejo um lado bom e um lado ruim nisso. O lado ruim é que eu fiquei com a impressão que muito mais histórias poderiam ser contadas dentro de um período que eles pularam, ou personagens serem aprofundados. Esse foi o lado ruim. O lado bom é que eles escolheram isso, eles quiseram que essa parte pulasse para contar um período longo de tempo na primeira temporada, só que o episódio em si, dentro do episódio, sem contar esse pulo de um episódio para o outro, ele não ficou corrido, que foi um problema no final de Game of Thrones. As duas últimas temporadas ficaram extremamente corridas. Ainda estão acertando nessa parte, né? A primeira temporada foi acertada. Já dentro do episódio, os diálogos eram profundos, não eram rápidos, eram diálogos bem elaborados, não ficou correria de gente para lá, gente para cá. Inclusive, é um grande ponto positivo da série são os diálogos, que são os diálogos altíssimo nível. Os personagens têm diversas camadas,
tem essa coisa característica de Game of Thrones, em que não tem um ruinzinho, não tem um bonzinho, não é herói nem vilão. E essas tramas políticas enriquecem muito o roteiro, né? Você vê que uma pessoa está fazendo uma coisa na frente de um personagem e por trás desse personagem ela já está fazendo uma outra coisa para ela se cercar politicamente. Isso é uma coisa boa do roteiro. Eu gostei do roteiro. Eu só fiquei meio perdido nesses saltos de tempo, entendeu? Sim, a trama foi... A história é muito bem construída. Para mim, tudo faz sentido. Uma coisa ou outra, por exemplo, um cara brinca no casamento, eu não entendi até agora o motivo daquela reação toda, mas ok. Ele mata um cara dentro no casamento da princesa e eles têm uma punição branda. Outro já briga com um terceiro. Num treinamento já tem uma punição mais pesada. Teve uma certa discordância ali. Mas... Aí eu já vi o contexto um pouco da história, entendeu? Porque, por exemplo, nesse que você citou do casamento, da festa de casamento, o amante lá do futuro noivo chega e fala uma gracinha pra ele, mostrando que ele sabe da história por baixo do pano. Sim. Tipo, querendo mostrar que ele tá nas mãos dele. E aí ele, até pra salvar a princesa, ele vai lá e mata o cara. Eu achei exagerado, só que o que me incomodou não foi isso. O que me incomodou foi a falta de punição. E um outro caso muito mais brando teve uma punição muito maior. Mas foi assim... do Strong, não foi? Do Strong, lá ele era o Strong, treino. Né? Porque ele era o Strong e tinha a história de que ele era pai do... Eu não vou dar spoiler, vocês vão ver essa idade. Mas eu acho que nessa parte eu ainda tenho umas explicações para te dar. Eu ainda consigo defender o roteiro, entendeu? Sim. Nessas partes eu ainda consigo defender o roteiro. Mas nessa parte do salto temporal, tu fica meio perdidão. O roteiro, assim, pra mim, uma coisa importante que eu mais considero, aprofundamento de personagem, e nisso é fantástico. Desculpa, os personagens são ótimos. E motivação, né? Verossimilhança, se faz sentido aquilo tudo, se as motivações dos personagens fazem sentido. Para mim tudo fez muito sentido, eu gostei demais, os diálogos estão estupendos. Então minha nota foi 9,5 para roteiro. Então 8,5, 9,5. Partimos pro próximo quesito agora, né? Montagem, que cara, eu sempre vou pedir, todo carnaval nosso de seriados eu vou pedir pro Bambam explicar, porque ele é o cara mais técnico da dupla. Assim como ele fala que eu sou o cara com mais conhecimento de super-heróis, eu vou sempre frisar que ele é o cara com mais conhecimento técnico das coisas. Então, para você que não sabe o que nós vamos englobar em montagem, por favor, esclareça a parada. Montagens são como as cenas são colocadas uma após a outra, né? Tem uma cena acontecendo, onde essa cena vai ser cortada, onde a outra cena vai ser colocada, se essa sequência de cenas faz sentido e se traz algum benefício para a série. Então, dentro dessa explicação, dentro desse contexto, o que eu falei sobre o roteiro dá meio que uma ferrada nesses saltos de tempo. Né? Um quesito prejudica o outro, assim como a escola de samba também. Sim, né? Então eu pedi pro Bambam explicar essa quesito de montagem para eu justificar a minha nota, porque, cara, se eu falei que minha nota era 8,5 por conta do roteiro, desse salto de tempo, que por deixar quem está assistindo meio perdido, então na montagem acontece mais ou menos esse problema. Certo? Sim. Você está acompanhando uma vibe da série, uma sequência das cenas, acabou um episódio. Quando chega no outro episódio, você não tem uma sequência. Você tem que se localizar no que está acontecendo novamente. Então você acaba se perdendo na montagem do que está acontecendo. Sim. Certo? Estou falando alguma besteira? Não. Então, por sinal, eu concordo com tudo que você falou. Então, dentro desse contexto, que eu acho que esses saltos de tempo foram um pouco complicados durante o seriado, eu vou dar 8,5, que eu vou ser plausível com a nota que eu dei pro roteiro por conta do mesmo problema. Sim, eu concordo com tudo que o Sano falou. Esse foi o ponto negativo. O ponto positivo é que tiveram cenas longas, mas muito bem cortadas. Tanto o roteiro é bom, né? As falas dos personagens são muito boas, mas se você deixar uma cena extremamente longa, fica um pouco cansativo. E lá eles conseguiram cortar e montar de uma forma que cenas de reunião, etc., não ficasse uma coisa ruim, não ficasse uma coisa monótona. Então eu dei nota 9 pro roteiro, pra montagem, desculpa. Então, montagem 8,5 e eu 9 ele. O cara tá sendo generoso. Não sei se eu tô sendo rigoroso ou se você tá sendo generoso. Não, as notas são parecidas. Aí nós vamos pular pro quesito da fotografia agora. Fotografia,
Nada mais, nada É a menos, imagem né? é a imagem que é passado para a tela, basicamente isso. Como é Então. filmado, qual a película que é filmada, as cores, o ângulo. Em relação a isso, eu achei fantástico. Eu acho que tudo que acompanhava tanto a mudança até da cor da tela que acompanhava, sempre ia de encontro com o que estava acontecendo durante o episódio. Se era uma coisa que era mais nebulosa, ficava mais escura, e um escuro que não tirava a nitidez, né, do que estava acontecendo no episódio. Quando era uma cena que era mais leve, com uns tons mais brandos, uma cor mais clara, uma cor, vou falar igual o Bambam, uma cor pastel. Entendeu? Então, acho que isso tudo acompanhava muito bem com o que estava acontecendo na série. Então, por isso, eu dei 9,5. 9,5. Fotografia é uma série de... É um épico, né? É um épico de fantasia. Épico fantasioso, né? Isso já larga na frente, né? Porque geralmente tem imagens bonitas de paisagens, etc. Tem imagens interiores de castelo, tal, que são bem legais também. Eu achei que eles tiveram um pouco de problema em imagens noturnas externas. Principalmente a cena do alguém que morreu. E no velório dela eu não gostei da cena que foi. Eles usaram uma técnica em que você filma de dia e depois escurece na própria tela, né? Para parecer que é final da tarde, entardecer, e ficou um pouco problemático para mim isso. E por ser uma série de época fantasiosa, eu esperava um pouquinho mais da fotografia, mas mesmo assim foi muito boa, eu dei nota 9. Agora eu fui generoso. É. Passamos agora para o que você falou dessa da agora, de fotografia foi 9, o meu foi 9,5. Passamos para direção de arte, né? Sim. Eu sempre vou pedir a ajuda do Bambam, porque ele conhece mais sobre os quesitos do que eu. Então, ele vai sempre esclarecer melhor para vocês. Direção de arte, Bambam, o que a gente tem que... Qual é o critério que a gente tem que julgar na direção de arte? São os artesãos, é tudo que aparece em cena, compondo o quadro, ou seja, tudo que está sobre uma mesa, os quadros, o cenário, tudo que não está no ator, porque o que está no ator é figurino, né? Tudo que não é efeito especial. O que sobrar, por exemplo, aqui, o nosso cenário aqui é a direção de arte, aqui o Shazam, os quadrinhos, isso é a direção de arte. E é por isso que eu peço para ele falar para vocês. E aí eu já pego o gancho da explicação dele e falo. Dentro do que foi explicado do que é direção de arte, eu falo que para mim foi muito bom. Até os quadros que aparecem nos cenários. As surubas. Surubas não, cara. Não pode falar isso. Tem criança que vem e vai perguntar pro pai o que é isso, não, cara. Criança que vê Casa do Dragão? Não sei, rapaz. Tem pais e pais. Mas aqueles quadros lá ilustrativos de posturas do amor, tá lá no quadro. Então, você consegue ver muito bem as coisas de jantares, os talheres, os pratos, as taças, quando são as taças e os pratos do rei, da parte mais nobre, quando é das casas mais pobres, vamos dizer assim. Então, você consegue ver bem essa composição quando são cenários diferentes, as propostas dos cenários são diferentes. Você olhou, cara, você não tem que forçar a vista. Quando a gente estava comentando sobre a série, a gente falou no mesmo ponto. Tu viu o quadro? Claro, a primeira coisa que me chamou a atenção foi o quadro. Porque é uma coisa tá compondo um cenário que você bate o olho, cara, e tá lá para você ver, entendeu? Então eu achei muito bom, achei um dos pontos fortes do seriado e eu dei 9,5. Eu concordo com tudo que você não falou, direção de arte impecável. Eles não exageraram com a quantidade de objetos em quadro, né, nos ambientes, o que eu acho bom, porque ficou uma coisa mais realista, por ser uma série inspirada na época medieval. Tiveram alguns detalhes do castelo que ficou muito real, muito parecido. Detalhes, por exemplo, no casamento, a parte até da comida foi muito bem feita. Então, pra mim, é nota 10. É o primeiro 10? Meu foi. Você deu qual nota agora? 9,5. 9,5, primeiro 10. Eu acho que eu não tenho nota 10, não. Tá bom. Então foi 10 e 9,5. Direção de arte, 10 e 9,5. Tá? Então vamos passar para o próximo quesito, que é a trilha sonora. Cara, pra mim uma trilha sonora boa é aquela que você fica fixa na sua cabeça e você chama logo sua atenção. Então pra mim,
tirando a abertura do seriado, que eu sempre passo, vou confessar. Eu não consigo passar. Eu vejo o primeiro episódio, a abertura. Depois eu não vejo mais, eu adianto. Já que você passa, deixa eu te cortar rapidinho e te informar que a abertura mudou algumas vezes durante o aconteceu no Game of Thrones também, mas mesmo assim eu passo. Mas nessa acontece mais. É porque aquela música fica repetitiva na cabeça. Mas não tem como, mas já tá repetindo na minha cabeça. Sim, por mais que eu sei que, assim como o Game of Thrones fazia, vai englobando algumas coisas, vai botando mais algumas coisas na abertura, mas mesmo assim eu vou adianto. Então, tirando essa parte da trilha sonora que fica fixa na sua cabeça, eu não lembro de mais nenhuma outra. Tirando que, é claro que a música acaba acompanhando o que está acontecendo nos episódios e tal, quando é uma coisa de guerra, aí aparece uma coisa combinando, exaltando, mas pra mim, a trilha sonora boa é aquela trilha sonora que fica agarrada na tua cabeça. Que você lembra do episódio e logo você associa a uma música. Pô, não tem como você ver Stranger Things, por exemplo, e você não lembra da trilha sonora, entendeu? Então, pra mim... eu daria 10. Então, fácil. Pra mim, a trilha sonora tem que ser assim. Você lembrou do seriado, você já lembra de várias coisas de trilha sonora do seriado. Então, por esse motivo, e por eu não gostar da abertura que fica grudada na sua cabeça, eu dei 8,5. A trilha sonora, eu vou divergir um pouquinho do Sandro, que eu gostei bastante de séries de época, geralmente tem uma trilha sonora boa em Game of Thrones. Na Casa do Dragão na Casa do Dragão é espetacular, ela dita o ritmo de algumas cenas épicas, cenas com os dragões, né, tem aquela potência. Não é uma trilha sonora para chiclete, para grudar na cabeça, mas é uma trilha sonora que complementa bem os vídeos, as cenas, né? A trilha sonora do cemitério, apesar de eu não ter gostado da parte de fotografia, a parte do cemitério, a trilha sonora é perfeita, maravilhosa. Eu gostei bastante da trilha sonora, eu dei nota 9,5 para a trilha sonora. Então, nós fechamos em 8,5 eu, 9,5 você. Então, a gente vai pular para o próximo quesito, que é maquiagem. Maquiagem, penteado e figurino, tudo junto. É um combão. Um combo. Combão da pessoa, né? Então, dentro desse contexto de maquiagem, figurino e penteado, eu acho que, cara, o seriado foi perfeito. Primeiro que você tem cada casa usando um tipo de roupa. Cada casa tem uma roupa que é característica da casa. Sim. Entendeu? Isso pra mim já é muito maneiro. Os cabelos, cada casa tem um estilo de cabelo. O figurino e o penteado, no caso é a cor, ele ajuda a construir a história narrativa. Sim, claro, e identificar também, né? Sim. Você sabe quem é o Targaryen de longe. O maluco com o lourão ali, Targaryen. O pessoal do Dredge, o pessoal que é os Valerians, né? Então, os Strongs, os moreninhos com o cabelo mais batidinho. Cada casa tem sua característica, entendeu? Então, isso eu achei muito legal. E as roupas, além de combinar com o que está acontecendo e tal, e ser das casas, ele é isso. Você tem uma Rhaenyra que, quando era adolescente, usava umas roupas condizentes, mais light, e depois ela vai ficando adulta, ela vai usando uma roupa mais característica da casa dela. Você vê, às vezes, a roupa, né, o figurino dos personagens acompanhando a situação que está acontecendo nos episódios. Fora os penteados também. A Rhaenyra começa com um penteado, quando ela está adulta e já é mãe, ela bota um outro penteado para condizer com a situação dela de ser mãe de 50 pessoas. E, por exemplo, o Daemon, que é o tio dela, ele tem o cabelo grande numa parte, ele se revolta e mostra a revolta nele quando ele corta os cabelos mais curtos. Então, acho que é muito legal, que acompanha bem o que acontece. Ajuda a contar a história narrativa. É uma história sendo contada com figurino, maquiagem e penteado. Sim. Então, dentro desse contexto, eu dou a minha nota 9,5. Acrescentando tudo que o Sandro falou, aliás, eu endosso, na verdade, tudo o que ele falou. Os detalhes da roupa, até o broche, é tudo muito bem feito, muito bem executado. Em uma cena em que está a parte plebeia toda lá sendo reunida para anunciar o rei lá,
Você vê que é tudo roupa bem mais simples, em tom pastel. E a nobreza já usa... Por que fala do sangue azul, né? A nobreza já usa uma cor mais verde, mais azul, porque na época tinta azul, tinta verde era muito mais caro, muito mais difícil. Então, para mim, não tem nada o que descontar para mim é outro 10. Nota 10. Acadêmico do Casa do Dragão, 10. Acadêmico do Dragão Torto. Dragão Torto. No final ficou, mas deixa quieto. Vamos lá. Depois dessa epifania, vamos passar para o último quesito. Só lembrando, sua nota foi 10 e a minha foi 9,5. Vamos passar para o penúltimo quesito, que é a atuação do elenco. Cara, eu achei que a atuação do elenco foi muito boa. Eu acho que você consegue esquecer que ali é um ator e só ver um personagem. Entendeu? Tem Pô, eu gostei muito do Daemon, cara. É um ator que sempre faz papéis muito bons. Ele fez The Crown, né? Ele era o marido da Rainha Elizabeth. Ele fez Doctor Who. Foi o 12º, se eu não me engano. Ele já fez filme da Marvel também. Da Marvel / Sony, né? Que ele fez do Aranha Verso, que é aquele Morbius. Que ele é o vilão de Morbius. Então... eu acho que ele você vê que ele é bem flexível, ele consegue interpretar várias coisas e ali você viu um playboy, que é o Daemon, que caga, entendeu? Durante o desenvolvimento dos personagens, eu vi muito do Daemon por conta do ator no sobrinho dele lá, do Tapa-Olho, quando ele fica adulto. Também. E ele mesmo se via. Se você vê algumas cenas, ele viu o comportamento do sobrinho e fala, tipo... sou eu mais novo. Então, o bom e o que eu achei muito legal da atuação do elenco foi isso, que você esquece que tem... Eu acrescento mais 2 destaques que eu gostei bastante, que foi a Rhaenyra mais jovem, quando ela faz um adolescente. A Rhaenyra que começou. Agora que eu acho que eu gostei até mais da Rhaenyra adolescente do que da Rhaenyra adulta também. E, pra mim, não sei se nesse mesmo nível ou até acima, foi o Rei Viserys. Ele tá na parte de maquiagem, inclusive a maquiagem dele, do envelhecimento dele, aí a gente linka com a atuação dele. Nossa, que atuação, como depois a doença dele evoluindo, né? Isso. E teve o problema da passagem de tempo, quando a gente estava gostando da atuação de um ator, já teve ator que durou nem um episódio, não porque morreu, mas porque passou o tempo. E teve um ou outro ator da parte infantil que eu não gravei no nível tão alto. Então eu já vou dar minha nota. Vou dar minha nota antes de você dessa vez. Então, por isso, eu dei nota 9,5. Então a gente combinou, não. 9,5 também. 9,5 também. Então fechou. Então 9,5 para os dois. Primeira vez que a gente concorda. Passamos então agora sim para o último quesito. Efeitos especiais. Né? Sim. Ao contrário do She-Hulk, que a gente falou no último carnaval de séries, que para mim era defeitos especiais, eu gostei dos efeitos especiais de Casa do Dragão. É claro que, como tudo na vida, tem um problema, mas eu não vou exaltar o problema, eu só vou exaltar as qualidades. Os dragões, para mim, ficaram quase perfeitos. Até os efeitos das guerras, das lutas, o ataque dos dragões, as guerras, os combates e tal. Eu gostei desses efeitos menos... escandalosos, assim, vamos dizer, né? Menos elaborados, eu gostei dos efeitos mais elaborados. O CGI do dragão eu acho que ficou quase perfeito. Então eu vou exaltar a parte dos efeitos especiais, porque não tem como você fazer Casa do Dragão, um seriado que a casa mais forte, a casa que domina os dragões, sem falar no CGI do dragão e sem exaltar e sem dar o nota 10. Pra mim foi nota 10. A única que eu dei 10. A única nota 10. Chegou, 10. É porque, cara, eu fiquei tão sensibilizado com o CGI horrível de She-Hulk, quando eu vejo um CGI mais bem feito, eu tenho que dar um 10, entendeu? Eu achei excelente o CGI também, mas os efeitos especiais no todo, mas eu esperava um pouquinho mais, por incrível que pareça. Eu esperava o CGI um pouquinho melhor do dragão. Teve alguma coisa ali que eu não sei explicar o que no dragão, que eu achei muito bom, mas não achei perfeito. Eu não sei nem explicar. Alguma coisa me tirou ali que putz. Eu falei pra você, tudo na vida tem um defeitinho. Não, mas é que eu vim disso aqui, do nosso último carnaval de séries, com o She-Hulk, aí eu vejo uma Casa do Dragão, aí não dá nem pra comparar, a pipa vai lá no alto, né? Não dá nem pra comparar.
E assim, eu tive um problema também, quando os atores estavam em cima do dragão, quando fechava a imagem, parecia mesmo que eles estavam em cima de um touro mecânico, não ficou orgânico aquilo, eu não achei legal. Teve algumas cenas no mar também que eu achei que, as cenas com água e tal, que ficou um pouco... Qual é o outro problema do touro mecânico? Não, porque geralmente essas cenas são feitas tipo um touro mecânico mesmo, né, com CGI atrás. Só que assim... Eu achei que não ficou tão realista. As cenas de close dos personagens em cima do dragão, eu não achei realista. Você queria que ele montasse um dragão de verdade. Sem a cela? Não, eu gostei da parte da cela, inclusive. Montar no pelo. Não, montar no pelo. Na escama, né? No pelo não pode ser, tem que ser na escama, né? Então você tira a cela. Não, gostei da cela. O problema foi que quando o ator estava se mexendo, parecia que o dragão estava em outro ritmo. Em outro ritmo. Então, minha nota para os efeitos especiais foi 9. 9? Fechamos. Qual foi sua média, Sandro? Minha média foi 9,19. A gente, pra tu ver, que a gente é tão criterioso, que é 9,19. Tem que ter 2 casas decimais agora, porque depois vai ter um ranking nessas séries do Podcine. A minha média ficou em 9,43. Então a média do Podcine ficou em 9,32. 9,32, excelente nota, hein? 9,32 é excelente nota. Graças a Deus a gente agora escolheu uma. E como é primeira temporada, tomara tem que manter e subir. Tem que manter e subir, porque não pode ser igual aconteceu nos últimos Game of Thrones. Nos últimos 2 temporadas de Game of Thrones. Exatamente. Então, sem mais delongas, já fechamos aqui a média geral do Podcine do Casa do Dragão, 9,32. E vamos... desculpa, 9,32, perdão. Eu estava lendo a minha aqui. E eu que sou da área de saúde, né? Tá. Então vamos passar para o próximo seriado que nós vamos botar aqui no nosso carnaval de séries. Que vai ser Senhor dos Anéis. Os Anéis de Poder. Pessoal, é porque ele complementa que eu sempre embolo, eu boto o nome do filme, então... É um nome bem ruizinho, por sinal, né? O Senhor dos Anéis, Os Anéis de Poder. De Poder, não do Poder. De Poder. Então vamos começar Senhor dos Anéis, Os Anéis de Poder, com o roteiro. Cara, eu vou te falar num geral, que pra mim a levada de Senhor dos Anéis, o seriado, continua a mesma coisa dos filmes. Então é uma parada que não é ruim, mas também não é aquela coisa fora do normal, né? Então o roteiro eu acho que acompanha isso. O roteiro é baseado nos livros, que aí você já viu O Senhor dos Anéis, você já viu O Hobbit, e agora você está vendo o seriado do Senhor dos Anéis. Então, não tem nada muito diferentão, ele segue aquela formazinha lá. Pra mim é o mesmo ritmo, é o mesmo parâmetro de filme, o mesmo tipo de conversa, tipo a mesma pieguice. Porque aquela formatação ali, né? Tipo, você fez lá no Excel a planilha e vai jogando os números para dar o resultado legal no final. E eu acho que eles pegaram isso. Deu certo Senhor dos Anéis, deu certo em Hobbit. Então vamos fazer um seriado com essa mesma formatação para dar certo. Então é aquela história, né? O time que está ganhando não se mexe. Mas para mim não foi uma coisa tão fora do normal. Então, a gente já está acostumado com isso e não me teve nenhuma surpresa, não sei você, eu joguei minha nota para 8,5. 8,5 eu concordo com o Sandro. É um roteiro bem básico, bem início, meio, fim. Os personagens não são muito aprofundados. Eu tenho alguma dificuldade em saber as motivações dos personagens. Parece que eles fazem algumas coisas só por fazer, só por a história seguir, só por comodidade do roteirista. Da história, seguiu bastante o filme é mais ou menos assim, é aquela aventura mesmo. Parece um jogo de RPG, né? A minha impressão é que cada coisa que eles lançam dessa saga do Senhor dos Anéis vai voltando mais no tempo, né? O Senhor dos Anéis foi aquele lá com os anéis lá e tal, não sei o que lá, com os hobbits. Aí já partiu para os Hobbits, que aí voltou no tempo. E agora o seriado voltou mais no tempo ainda. Daqui a pouco a gente vai voltar só a bola de fogo, que é a Terra, e o seriado vai ser na bola de fogo. Eu achei, tem algumas conversas que são bem piegas, bem vergonha alheia, sinceramente. Eu não gostei muito do roteiro, não. Então minha nota é 7,5. Olha só, tomou-lhe um 7,5, Senhor dos Anéis. Chupa! Então, depois dessa, a gente parte para montagem, né? Cara, pra mim, dentro daquele contexto que a gente já viu na Casa do Dragão, pra mim a montagem foi... Eu vou sempre ser aquele negócio, que pra mim foi um seriado político, né? Você vai naquele negócio que tá dando certo e segue. Então,
Para mim foi até que legal a montagem, acho que foi, manteve mais ou menos o que já é a franquia, e na montagem a franquia é sempre muito boa. Então eu vou botar uma nota 9, vou ser breve no meu comentário para você ser mais detalhista. Não precisa ser detalhista não teve nada demais a montagem do Senhor dos Anéis, Os Anéis de Poder. Os Anéis de Poder. É de poder. De poder. Não confundam os Anéis do Poder, tá? É uma montagem assim, básica, bem parecida com a montagem dos filmes, parece que pegaram o mesmo diretor e botaram ali. Dividiu bem entre os povos, né? Que tem lá os pés peludos, que são os hobbits, não são? Deve ser os avós do Hobbit. Pra mim, a minha concepção é essa, que os pés Só que eles são nômades, os hobbits não. Os pés peludos é tipo a gente com os neandertais. Tem os pés peludos, os elfos, os anões e o povo normal. Os humanos. E os orcs também. E os orcs. Então, soube dividir bem entre os povos, mas assim, não incrementou muito, não. Tem umas cenas até um pouco arrastadas demais, eu dei nota 8,5. 8,5 e 9. Tá mais ou menos a mesma coisa, né? Então, vamos passar que pra mim, eu acho que a gente chega aqui na parte que pra mim é mais forte do seriado. Esses próximos quesitos que vão levantar um pouco das notas. Montagem, fotografia. Acho que ali a nota foi lá no topo. A fotografia do seriado fora do normal, cara. Fotografia, a parte fora técnica do Senhor dos Anéis é espetacular. Eles queriam dar o foco no rosto da elfa. Qual é o nome dela? Galadriel. Foco no rosto da Galadriel. Cara, o olho dela ficava um azul que destacava do resto. Você não conseguia deixar de olhar. Então, eu acho que isso foi só um exemplo que eu dei do que foi a fotografia do seriado. As imagens épicas. Pô, cara, perfeitas. Eu acho lindo. Foi maravilhoso. Eu acho que foi maravilhoso. E dentro disso, só desse exemplo que eu te dei, eu já dou 9,5. 9,5? Tá exigente, eu dou 10. Eu dou 10 que não tem como tirar. Mais um 10. Hoje ele tá como? Distribuindo 10. Então, 9,5 e 10, passamos pro próximo quesito, que é a direção de arte, que a gente acaba chovendo no molhado. Lindíssimo, a parte técnica é perfeita, tudo muito bem feito. Disso do que eu falei até as árvores são bem feitas, os efeitos das magias na árvore. Você vê o cara lá fazendo a magia na árvore e depois você vê o broto saindo da árvore e você não precisa dar o foco, o zoom, você consegue enxergar isso mesmo de longe. Até na parte lá dentro da caverna dos anões, né? É mega simples, mas é tudo muito bem feito. Muito bem feito. Então eu dei 9,5. Eu dei 10 de novo. Dei 10? Dei 10 de novo. Caraca, tá distribuindo 10, hein? 10 de novo. Eles pagaram dinheiro? Não, né? Então vamos lá, trilha sonora. Trilha sonora, cara, eu acho que acompanhou as situações que tinha que acompanhar nos episódios. Pra mim, o que eu falei do caso do dragão, não teve nada chiclete, mas ia acompanhando. Se tinha uma cena mais acelerada, acompanhava a cena. Se tinha uma cena de guerra, de luta, acompanhava. Se era o vulcão que estava em erupção, acompanhava. Então, trabalhou bem e eu dou 9. Trilha sonora, é uma trilha sonora de época, né? Mas eu já não gostei tanto, porque eu achei que não aumentou as cenas como deveria, não elevou as cenas. Tem até um comentário que eu achei que teve trilha sonora até demais, eles quiseram passar emoção demais em certas situações, com umas frases piegas, e a trilha sonora entrou ali e não precisava ter entrado. Embora tenha sido sim com qualidade, tenha sido uma boa trilha sonora, então eu dei nota 9 para a trilha sonora. Então é porque foi demais, né? Foi demais. Então 9 e 9. 9. Então agora nós vamos falar de maquiagem, penteado e figurino. Então, cara, eu acho que do seriado, assim como eu falei antes, a gente vinha na sequência do ponto forte do seriado. E a maquiagem, o penteado e o figurino não vai fugir disso, né? Sim. A gente tem o figurino que você consegue ver certinho. Os orcs dá pra ver sem o figurino, né? Que você vê a cara, dá pra ver o orc. Mas a roupa dos orcs, lá onde eles estão, na lama, aquele negócio sujo, você consegue ver, mesmo eles não estão lá, estão tipo num descampado na floresta, você vê aquela sujeira na roupa deles. A maquiagem dos orcs também, aquilo dali fora do normal. No início eu não entendia porque eles estavam usando aqueles elmos de osso, aquelas coisas, mas depois mostra no seriado para que era.
por conta da exposição do sol. E os pés peludos, que é uma coisa... Você reparou que cada migração deles, o chapéu mudava? Não reparei isso. Eles estavam numa floresta tal que era cheia de amora. Que eles iam se camuflar. Isso, mas era o chapéu deles. Eles estavam num lugar tal que era cheio de amora. Aí o chapéu deles era cheio de amora. Aí eles iam para um lugar que era a macieira. Era cheio de negócio de macieira, ninho, que combinava com... Então, porra, eu achei fora do normal aquilo. Eu falei assim, porra, olha que combina com cada lugar que eles estão indo. E assim vai com os elfos, que como eu falei, até da fotografia, quando chegava na parte dos elfos, são seres mais iluminados, aí era tudo mais branco, mais dourado, mais prateado. Nessa sequência você vê os anões todos de marrom que moravam na caverna. Então, para mim, essa parte de maquiagem, de figurino e de penteado, você sabia ver bem, discriminar bem o que era. Até aquele povo lá do porto, lá, as pessoas que navegavam nos mares, você via quem eram eles. Quando eu estava convivendo os elfos, a elfa no meio deles, você botava um do lado do outro, você sabia qual povo era qual povo. Então eu gostei muito dessa parte de maquiagem, de penteado, as maquiagens dos orcs, as maquiagens dos anões, todos os anões com o nariz padronizado, aquele nariz cortado de batata. Então eu gostei muito daquilo e eu dou 9,5 para maquiagem. Mas como eu falei antes, a questão técnica é impecável da série, as roupas estão espetaculares, todas combinando bastante com a raça respectiva, a maquiagem dos orcs está muito boa. Olha, se duvidar, a parte técnica da série está melhor que a parte técnica do filme. Eu tô exagerando, talvez. Acho que eu tô exagerando um pouquinho, mas... aquele padrão do que eu te falei, que é tudo formatado. Eu acho que o mesmo padrão está. O mesmo padrão está. É porque é tudo formatado para ser parecido ou idêntico. Excelente qualidade. Os orcs estão muito bem retratados. Os anões estão ótimos com aquelas barbas, com cabelo. As roupas dos anões estão muito legais. Eu não tiro nada aqui. Para mim é nota 10. Então, meu 9,5, o seu 10. Passamos para o próximo quesito, o penúltimo, que é a atuação do elenco. Cara, como eu vi problemas nas outras coisas, eu não vi um grande problema na atuação do elenco, porque assim como na Casa do Dragão, eu consegui me desprender do ator e ver só o personagem. Para mim, a atuação do elenco é isso, quando você acaba esquecendo que aquilo ali é um ser humano normal e que ele tá ali interpretando um personagem. Então, eu consegui me fazer essa abstenção de que é um ator e ficar com o personagem. Então, por ver isso, eu dei 9,5 por atuação do elenco. Tem as suas falhas, é claro que tem, mas eu acho que por eu não me ficar prestando atenção, falar assim, pô, esse ator é ruimzão. Ou então, pô, só tô vendo o ator ali, eu vi os personagens. Então eu dei 9,5. Isso aí já é uma coisa que eu discordo um pouco, porque eu não gostei muito da atuação dos atores. A Galadriel, que talvez seja a que mais aparece, eu não gostei da atuação da atriz. Eu tive um problema com os elfos, eu entendo que os elfos são os seres evoluídos, vamos dizer assim, têm menos emoções, mas eles não me convenceram, eu não gostei da atuação de nenhum elfo. O melhorzinho que eu achei foi o elfo que se apaixona lá, né? A atuação daquele ator, eu até... Você se apaixona? Sim, por uma mulher que tem aquele elfo mais moreno que foi preso pelos orcs. Ah, sim. Inclusive o então, filho... Então, por que você vê essa atuação melhor? Porque ele se apaixonou? Começa a não ter tantas se características humanizar, elfas. né? É igual aquele rapaz lá, mas, que é o amigo do anão. Ele é meio elfo, então você já vê que ele já não é tão engessado quanto os elfos. Pois é, mas olha só, a Galadriel é uma elfa completa. Sim. Era para ser engessada, mas eu vejo raiva no olhar, eu vejo muitas emoções que eu acho que não era para estar ali. Eu não sei se é o problema da atriz ou se é o problema de direção. Inclusive, o filho dessa mulher ao qual o elfo se apaixona, nossa, eu achei péssima a atuação dele. Um cabelo lisinho. Nossa, que eu achei muito ruim, a atuação muito ruim mesmo. Os anões não, os anões e os pés peludos para mim foi pelo contrário. Gostei bastante da atuação do núcleo anão e do núcleo dos pés peludos. A menina até aparece bastante com o Hobbit do Senhor dos Anéis, com o Elijah Wood. Eu achei fisicamente parecida. Ela tem um grande destaque, até por isso, por essa semelhança. Eu acho que é por isso que ela era mais parecida com aquele perfil dos Hobbits. Ali, nos pés peludos, com o núcleo dos pés peludos, eu gostei bastante da atuação. Então, minha nota para a atuação do elenco foi nota 8. Foi baixo, né? Nesse contexto aí, sim, foi baixo. Comparando com as outras, sim. Então, 9,5 e 8.
Para fechar nosso carnaval de séries, a gente vai falar de efeitos especiais. Para mim, os efeitos especiais não teve tanta coisa assim demais de efeito especial. Aquelas coisas padronizadas. Eu não apareci, por exemplo, tinha um take que aparecia um lobo lá no fundo, mas foi mais um sombreado de lobo do que um lobo. Então eu acho que não teve tanta coisa de efeitos especiais para mim. Sandra, eu não vi coisas demais de efeitos especiais. Então por isso eu dou 8,5. O efeito especial entra naquele quesito técnico para mim, que eu achei maravilhoso. Eu já gostei muito mais dos efeitos especiais do que o Sandro gostou. Eu achei tudo muito bem executado, do fogo ao mar, as batalhas, os animais em batalha, a parte de GCI, os gigantes. CGI, eu falei o quê? GCI. GCI, CGI, o gigante lá, o troll da alguma coisa que eu não lembro agora, tá muito bem feito, muito real. O animal que aparece com CGI também, eu gostei demais. Eu não tiro nenhum ponto aqui, nenhum décimo, então pra mim foi nota 10. Nota 10. Então 10. O Bambam encerra o carnaval de séries com uma nota 10. Então o meu 8,5 e ele nota 10. Vamos para as médias? Média, a minha média deu 9,13. Caramba, a minha também deu 9,13. Então, mesmo, Caraca, mesmo a gente discordando de algumas coisas, acabou que a média final do seriado ficou... Impressionante. Duas casas decimais. E foi certinho. Então, para Senhor dos Anéis... Os Anéis de Poder. Os Anéis de Poder, a média do Podcine ficou em 9,13. Então, só recapitulando, a média de Casa do Dragão, 9,32, que foi maior, eu acho justo. E a média de Senhor dos Anéis, Os Anéis de Poder 9,13. Então, aqui a gente acaba, o Carnaval de Séries, mais um Carnaval de Séries bem sucedido. Espero que vocês estejam acompanhando todos os nossos quadros. Inclusive, nós já temos um Carnaval de Séries. A gente vai colocar o link para vocês irem lá e já darem uma olhada. E fechamos mais um Carnaval de Séries. Vamos pedir para vocês darem o like, né? O joinha aí na compartilha. Imagem. Ativa o sininho, se inscreva no canal para vocês ficarem sabendo dos próximos vídeos. Isso aí, gente. Então, até o próximo. Tamo junto. Valeu, abraço, tchau.